para o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Esse Deus que fala conosco, esse Deus que ministra os nossos corações, Deus que é um Deus que cuida do seu povo, um Deus que cuida dos seus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Pretendo ser bem objetivo. Se você estiver aí na sua casa assistindo com um celular apenas e tiver algum celular disponível, eu convido depois você ou alguém da sua família aí tirar uma fotinha de vocês adorando a Deus. Depois você põe aí no grupo da igreja, publica na página da igreja, mas aí tira um selfie bem bonito aí para ficar registrado, amém, irmãos? Porque um dia tudo isso vai passar e a gente vai olhar essas fotos e vamos dizer: vencemos para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor, amém? Irmãos, Josué capítulo de número 4, eu acho que eu falei 3, perdão, capítulo número 4, vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor. Eu quero ler apenas com vocês o versículo de número 17, Josué capítulo de número 4, apenas o versículo de número 17, que o Senhor nos conceda da sua graça para ministrar essa palavra na simplicidade e profundidade que só a palavra de Deus tem, essa palavra que é viva, amém? Todos acharam? Josué capítulo número 4, versículo número 17, diz assim: Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Eu quero falar um pouco, irmãos, com vocês nesta noite, sobre a vida deste homem chamado Josué e essa grande responsabilidade que estava sobre os ombros de Josué. E eu tenho a plena certeza que esse cenário que Josué viveu, enfrentou e venceu é o cenário que a igreja está vivendo, que nós como igreja do Senhor estamos presenciando, participando. E que no nome de Jesus Cristo, assim como Josué presenciou, viveu, participou e também venceu, que eu e você venhamos a vencer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés vem a falecer, uma grande responsabilidade cai sobre os ombros de Josué. Liderar uma grande nação, liderar um grande povo. Pois a promessa de Deus é que Deus conduziria este povo até Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a terra a qual Deus já havia prometido para Abraão, a qual você conhece a história, eles vieram, passou todas as necessidades que passaram no tempo de Jacó, aquela escassez, eles foram para o Egito e ali ficaram aproximadamente 430 anos. E de repente o povo estava tão oprimido, tão cansado, o povo estava tão aflito já de tamanha escravidão, servidão, o peso que Faraó colocou sobre o povo de Israel. E eles começam a clamar a Deus, a orar a Deus. E Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo da opressão do Egito, para libertar o povo da escravidão do Egito. E você conhece a história. Moisés vai, conversa com Faraó, não tem um feedback positivo de início, mas após a 10ª praga, Faraó fala para Moisés se retirar com o povo. Faraó dá ouro para o povo e toda a nação vai saindo ali do Egito e começa uma travessia no deserto, uma peregrinação no deserto de aproximadamente 40 anos ali, rodando, criando tabernáculo, vivendo a glória de Deus, vendo a glória de Deus, uns murmurando, outros adorando, um honrando Moisés, outros se levantando contra a autoridade de Moisés. Quando Moisés está no monte adorando, outros estão embaixo ali adorando o bezerro de ouro. Então nós encontramos um cenário dividido, um cenário complicado após a saída do Egito, após a travessia do Mar Vermelho. Mas Moisés descansa no Senhor. O Senhor recolhe Moisés, enterra Moisés,
E é interessante que aí começa a jornada deste homem chamado Josué. E a ordem de Deus para Josué foi essa: Josué, passe o Jordão, atravesse o Jordão. Josué, olhe o Jordão, além do Jordão está a promessa, o cumprimento da promessa, a realização da promessa. Aquilo que eu profetizei há tantos anos atrás está após o Jordão, está além do Jordão. Então Josué, se posicione, seja forte, seja corajoso, seja valente, se atente à lei do Senhor, não se desvie dela, seja como meu servo Moisés, que cumpriu essa lei, que eu serei com você. E o Jordão, ele representa para mim e para você uma impossibilidade, ele representa para mim e para você uma barreira, um divisor, algo que está distanciando a minha vida da promessa, a minha vida do cumprimento, a minha vida de viver aquilo que Deus profetizou e falou. Porque Deus já havia profetizado, mas para chegar na promessa tinha um Jordão. E o Jordão, ele estava impossibilitando o povo de chegar aonde Deus havia prometido, de alcançar aquilo que Deus já tinha dado para eles, de desfrutarem de tudo aquilo que Deus tinha para proporcionar para eles. E eu olhando para esse cenário, olhando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é como se nós estivéssemos rodeados por um grande Jordão, e que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e nós não encontramos saídas, não vemos possibilidades. Mas tudo parece impossível, falta vacina, falta seringa, falta remédio, falta hospital, falta vaga, e nós olhamos ao nosso redor, e há um rio Jordão que está nos aprisionando. Só que há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, há uma promessa de Deus sobre a igreja, há uma promessa que vai se cumprir, que vai se realizar além do Jordão, depois do Jordão. Há uma promessa, irmãos, que Deus tem para a sua casa, que Deus tem para você. Então esse Jordão não é o fim. Isso que nós olhamos com os nossos olhos não é o fim, não é o ponto final. O Jordão não é o basta, não é o fim, não é a consumação de todas as coisas, não. Nós não podemos olhar para o Jordão, nós não podemos olhar para as dificuldades, a adversidade, esse cenário que nós estamos vivendo de confusão. Porque uns lamentam porque Moisés morreu, outros confiam em Josué, outros já não acreditam tanto assim em Josué, outros acham que ele pode sim passar o Jordão, outros acham que ele é incapaz de fazer uma grande nação atravessar o Jordão. E nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo e está tudo dividido, a política está dividido, famílias estão se dividindo, empresas estão se dividindo, o mundo está dividido, é direita, é esquerda, é extrema para lá, é extrema para cá, e o mundo está vivendo um caos, o mundo está cercado por um Jordão, e o mundo não vê saída, o mundo não vê possibilidades, e tem que fazer um distanciamento vertical, horizontal, e é isso, e é aquilo, e isso vai ajudar, isso não vai ajudar, e a humanidade está confusa, a humanidade não sabe que rumo tomar, que atitude tomar, que posicionamento tomar. Mas Deus, irmãos, Ele continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra. Ele não muda, Ele é imutável. Ele abriu o mar vermelho, Ele abre o rio Jordão, Ele faz os discípulos andar sobre as águas, Ele faz milagre, Ele pode, Ele faz, Ele é Senhor. Deus é a cura, Deus é a restauração, Deus é a resposta, Deus é a solução. O problema é que muitas das vezes nós não estamos nos apegando com Deus no tempo do caos. Nós não estamos nos apoiando em Deus nesse tempo de dificuldade, de adversidade.
Nós estamos colocando a nossa expectativa na ciência, no homem, no governo. Estamos colocando a nossa expectativa em coisas que nós criamos, fazemos e nos frustramos. Porque quando achamos que vai melhorar, piora. Quando achamos que o ano vai ser melhor, acaba se agravando. Quando achamos que está cessando, aparece uma variante. Então o mundo vive confuso, mas Deus não está confuso. Deus não é Deus de confusão. E Deus quer trazer paz sobre o meu e o seu coração, para que a nossa fé esteja nele. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus quer que eu e você venhamos permanecer. Deus quer que eu e você venhamos prevalecer. Mas para que isso aconteça, é necessário confiar nele, é necessário estar nele, é necessário olhar para ele, é necessário ter um coração totalmente voltado para ele, para o Senhor. Esses dias em Capão Bonito, faltou água aqui na nossa cidade. Teve um probleminha, né, em um lugar, e faltou água, né, na cidade toda, se não me falha a memória. E foram algumas horas, né, um bom período, se não me falha a memória, foi uma sexta e um sábado que faltou água. E depois que passou tudo isso, eu comecei a refletir, Deus ministrou algo no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento. Quando faltou água, né, algumas casas têm caixa da água, né, outras já não têm. Mas quando faltou água, eu confesso que eu falei, meu Deus do céu, agora acabou a água. E né, a água da caixa não sei se dá para beber, porque tem que, né, fazer toda aquela limpeza ali. Eu falei, então vamos comprar água. E eu fui para o mercado para comprar água. E quando eu cheguei no mercado para comprar água, não tinha nenhum galão de água mais. Daí eu conversei com o moço da seção lá e falei, olha, só tem de garrafinha pequena e algumas de 1,5 litro. Daí eu fui rápido lá, peguei as de 1,5 litro, peguei umas garrafinhas e trouxe para casa. Falei, misericórdia, imagine ficar sem água para beber, né? Ficar sem água para matar a sede. E a Bíblia fala, irmãos, que um dia as pessoas terão fome e sede, mas não de água, não de alimento, mas de Deus. Chegará um dia que as pessoas vão ficar desesperadas, não por água, não por alimento, mas pela presença de Deus, pela presença do Deus vivo. E Deus ministrou uma lição no meu coração naquele dia. A mesma intensidade, a mesma preocupação que eu tive em comprar e ter a água, tem que ser essa mesma intensidade, essa mesma preocupação em ter a presença de Deus. Porque a água sacia minha sede, Deus sacia minha alma. A água vai trazer sustância, vigor, alimento, ânimo, coragem para o meu físico. Mas somente Deus traz bom ânimo, traz vigor, virtude, unção para a nossa alma, que nós vamos correr atrás do Senhor. O profeta bem profetizou dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Procurai o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor, invoque o Senhor enquanto Ele está perto. As suas mãos não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados. Não, o Senhor está com as mãos estendidas e os ouvidos atentos à oração do seu povo. Mas nós precisamos nos posicionar de forma diferente, irmãos. É interessante você olhar para esta história, para a nação de Israel, e você vai ver que apenas 2 homens de que saíram do Egito entraram em Canaã. Apenas Josué e Calebe. Daquela grande multidão que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os demais pereceram no deserto. E a Bíblia vai dizer que uma nova geração nasceu, cresceu no deserto. E esta geração acompanhou Josué e Calebe para a terra prometida. E eu creio, irmãos, que Deus está purificando o seu povo neste tempo.
que Deus está lapidando o seu povo neste tempo, que Deus está fazendo nascer uma nova geração neste tempo, que Deus está levantando uma geração que está nascendo no deserto, sendo purificada no deserto, mas uma geração comprometida com a palavra, com o reino, uma geração comprometida com o Senhor, uma geração que não se vende aos costumes, às regalias que o Egito possa oferecer, mas uma geração que depende exclusivamente de Deus. E essa geração entrou com Josué e Calebe em Canaã. As demais pessoas não entraram, mas essa geração que nasceu, que foi forjada no deserto, entrou. Que eu e você devemos ser essa geração que está sendo purificada neste tempo de pandemia, que está sendo lapidado neste tempo de pandemia, que está aprendendo a adorar a Deus, a buscar a Deus, em tempo, em fora de tempo, num templo ou fora de um templo, mas que o seu coração seja um coração de adorador, porque chegou a hora, e a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então que no nome de Jesus Cristo, que esse Jordão, que parece um grande impossível, que você possa não olhar para o Jordão, não olhar para aqueles que estão confusos, perplexos, que você possa olhar para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É Ele que cuida de nós. Glória a Deus. Que você possa olhar para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que você possa olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olhe somente para Ele, meu irmão. Josué, ele não olhou para aqueles que estavam tristes porque Moisés morreu. Josué não olhou para aqueles que não confiavam na sua liderança. Não, Josué olhou para o alto. Ele olhou para o céu, ele olhou para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Segundo, não dependa de recursos humanos, não confie em recursos humanos. O salmista diz que um confia em homens, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor, o nosso Deus. Nós fazemos menção de Deus, porque é nele que nós cremos e confiamos e esperamos, porque bem sabemos que agindo Deus, quem impedirá? Josué, ele não criou um barco, ele não chamou o povo para atravessar ali nadando, não. Quando ele pisa no Jordão, a Bíblia vai falar que as águas estavam altas, os seus pés ficaram molhados, mas ele não confiou em nada, a não ser em Deus, a não ser no Senhor. E essa confiança fez Josué chamar os sacerdotes, para que a arca da aliança fosse à frente. Que a sua confiança tire a sua mão da frente, tire o seu eu da frente, tire a sua impulsividade da frente e coloque o Senhor à frente, coloque o Senhor na frente da sua vida. Confia nele, entrega os seus caminhos a Ele, que o mais Ele fará. Foi isso que Josué fez. Ele olhou para o Senhor e confiou, e falou: olha, vá aos sacerdotes com a arca, que simboliza a presença neste tempo de pandemia. O que vai fazer eu e você passar este Jordão, passar esta impossibilidade aos olhos humanos, essa barreira, é a presença de Deus. É a presença de Deus na minha vida, é a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é fator determinante para nós, é fator determinante para mim, é fator determinante para você. E por último, para nós orarmos, sabe quem vai vencer o Jordão, irmãos? Aquele que levantar um altar em meio ao caos, aquele que levantar um altar em meio à dificuldade,
aquele que levantar um altar no Jordão. Deus está mandando eu te dizer nesta noite. Sabe que muitas das coisas não estão dando certo na sua vida. Muitas coisas não estão indo para frente. Parece que muitas coisas estão fechadas, cercadas, e você não consegue ir para a direita nem para a esquerda. E as coisas não fluem, não acontecem. Porque você não está levantando um altar no Jordão. Você precisa levantar um altar no Jordão. Você precisa levantar um altar em meio ao caos. Você está esperando que um homem fale com você, que uma mulher fale com você, que a resposta venha de um governo, que a resposta venha da medicina, da ciência, do profeta, do pastor, do evangelista, do missionário, do presidente, do prefeito, do governador. Você está esperando de tudo e de todos. E você está se esquecendo de levantar um altar para Deus em meio ao caos. Para levantar um altar para Deus no Jordão. Porque é isso que a Bíblia fala no capítulo de número 4. A Bíblia fala: quando o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: escolha 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: passe adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos de Israel, para que seja isto por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Quando você colocar este altar, a presença de Deus vai estar. E eu creio no nome de Jesus Cristo que este Jordão, este caos, essa barreira será cortada em nome de Jesus Cristo. E você vai ser um homem, uma mulher que levanta altar para Deus. A sua casa é um altar. Essa luta é uma oportunidade para você construir um altar. Um altar onde Deus tem prazer em se manifestar. Um altar onde o seu eu é o sacrifício, a sua vontade é o sacrifício, aonde os seus medos é o sacrifício. E o Senhor vai receber isso como aroma suave às narinas dele. E Ele vai responder isso em nome de Jesus. E vai chegar um dia, meus irmãos, que eu vou olhar talvez para os meus netos, porque a minha filha está participando disso, e eu vou dizer para ele: olha, nós vencemos uma pandemia. Está vendo esta pedra? Esta pedra simboliza que nós vencemos uma pandemia, que a presença de Deus estava conosco, e nós passamos, superamos isso para a glória de Deus. Levante um altar a Deus na sua casa. Pare de ficar esperando resposta de A e de B. Seja você a resposta. Espere a resposta do alto, a resposta do céu. Mas levante um altar de adoração ao Deus Altíssimo, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Adore ao Senhor.